eu sou a Gi Carvalho e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma vez as entradas, os gatilhos que deram hoje. Mas eu queria aproveitar para falar o seguinte para vocês, que eu quero que principalmente as pessoas que entraram no canal agora, que ainda não conhecem exatamente a forma que eu opero, para entenderem o seguinte: eu tenho mostrado para vocês uma leitura mais simples, não necessariamente que eu opere dessa forma, eu já estou um passinho para frente, a minha leitura já está um pouquinho melhor, então eu quero que vocês entendam que isso é uma forma que eu identifiquei para tentar ajudar principalmente quem é iniciante, que não quer ficar perdendo, enquanto ele vai desenvolvendo uma leitura melhor do movimento do mercado. Então, assim, até porque eu estou dizendo isso? Não era muito fácil simplesmente colocar uma coloração, igual até um seguidor comentou hoje, por que já não coloca coloração? Porque senão vocês vão ficar refém de coloração. A hora que der o gatilho, vocês compram, a hora que der o gatilho, vocês vendem, e não vão entender o porquê daquilo. E eu tenho a seguinte opinião: quem aprende não depende. Então, a minha intenção é fazer com que vocês entendam o porquê daquele movimento. Por que eu não entraria num gatilho igual eu coloquei lá no grupo do Telegram hoje? Por que mesmo dando esse gatilho eu não teria feito essa entrada? Para aos poucos vocês irem ali amadurecendo a questão da leitura, entender essa movimentação. Eu acho que essa vai ser uma forma mais suave do desenvolvimento desses que estão chegando agora. Agora tem um monte que já me acompanha há muito tempo, que já sabe como que eu opero, que aí já entende um pouco melhor a questão do operacional. E outra coisa que eu quero falar para vocês: tem um monte de gente me chamando, perguntando: você tem curso, você tem mentoria, como que funciona? Eu sempre faço mentoria a cada 2 meses. A minha mentoria é principalmente para dar suporte e ensinar de pertinho, porque o meu operacional está aberto no canal de forma gratuita. Então, quem quiser maratonar o canal, vai aprender. Vai lá do início, vai aos pouquinhos que vai aprender. Acha que não foi suficiente, que ainda tá faltando? Aí você vem para a mentoria, que aí eu vou ali pegar na sua mão, ajudar, tirar suas dúvidas, ficar diariamente esclarecendo os pontos de dúvida que cada um tem, para vocês entenderem, né? Porque muita gente tem me perguntado. Mas quem quiser, a cada 2 meses eu faço. A próxima turma vai ser em junho. Inclusive eu já deixei até aberto, porque depois de 7 dias da compra você já consegue ter acesso às colorações, tudo que os alunos têm acesso, inclusive ao grupo de alunos. Então quem quiser e tiver interesse, já está aberto. Depois me chama lá no grupo do Telegram, enfim, que eu passo para vocês. Mas o principal que eu quero que vocês entendam: eu estou passando essa forma mais basiquinha para vocês irem desenvolvendo aos pouquinhos e entender a dinâmica do operacional antes de um nívelzinho a mais, para vocês entenderem um contexto, a estrutura de preço, topos e fundos, certo? Bora lá para a tela então, para eu mostrar para vocês como que foi o dia de hoje e mostrar quais seriam os gatilhos, o que seria válido, o que não seria válido. Lembrando, eu estou fazendo isso como uma forma de compartilhar conhecimento. Eu não estou dando pontos de compra e venda. Eu não sou analista CNPI. Eu simplesmente estou passando para vocês aquilo que eu faço, aquilo que eu aprendi na minha jornada, e estou dividindo isso com vocês. Bora para a tela para eu mostrar um pouquinho sobre isso. Bora para a tela aqui para vocês entenderem o dia de hoje, o que aconteceu. Lembrando que o mercado nacional B3 está com uma liquidez ridícula, então nem sempre nós vamos ter bons dias, bons movimentos. Então, antes de começar a mostrar aqui para vocês, eu quero esclarecer algumas coisas. Esse operacional, ele funciona para qualquer tamanho de renda. Não é só para 11R, não é só no índice, ele funciona para qualquer tamanho de renco. É claro que a gente tem que se acostumar com a movimentação de cada ativo, mas nas ações, no dólar, no índice, vai funcionar da mesma forma. Me perguntaram o seguinte: funciona no 8R, no 10R? Sim, funciona. Só que o que precisa ficar claro é: quanto menor o renco, mais ruídos nós vamos ter. Então a chance de ter stop aumenta, uma necessidade de uma leitura melhor aumenta. Mas eu posso até mostrar aqui para vocês terem uma comparação entre 8 e 10R ou 11R, enfim, para vocês compararem. Vamos lá, vamos começar aqui pelo mini índice. Eu vou falar do índice do dia de hoje. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar
do lado esquerdo, 8R, que é super curtinho. Eu não vou comparar o dia inteiro, tá? Vou comparar ali só os primeiros momentos para vocês terem ali o poder de diferenciar, porque senão se a gente for comparar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, porque no 8R é um vai e volta danado. Mas só para vocês entenderem aqui. Então, se a gente olha, tanto no 8 como no 11, deu gatilho de compra favorável, tudo dando condições, em ambos poderíamos fazer o movimento de compra. Ok, andou. Aí, quando a gente vai para o segundo movimento, que seria o movimento de venda, vamos ver aqui. No 11R. Vou colocar aqui. No 11R, ele dava condições de entrar, andou só 100 pontos, pouco mais de 100 pontos. E no 8? No 8 deu condições também e ele andou um pouquinho mais. Vamos ver aqui no 8R, do gatilho de entrada, ele andou 200 pontos e no 11R ele andou só 100 pontos. Aí, depois, não dava compra nem no 11 nem no 8, não estava favorável, e a venda nos dois estava favorável. Vamos ver aqui. Mas aí vocês vão percebendo, ó, como no 8, por exemplo, tem bem mais ruidinhos. Aqui, ó, você tem um ruído que você não teria no 11. Então, para eu não ficar ali comparando os dois o tempo todo, a gente tem um vídeo ali muito extenso, é só para vocês entenderem. Vai funcionar em rentes menores? Vai. Só que você vai ter mais ruídos. O stop vai ser mais barato, só que você vai ter muito mais ruído. Então, é da análise de cada um. Ah, meu capital é muito baixo, um stop de 160 pontos está pesando, do 8R são 125 pontos, é um stop um pouquinho menor. Só que é o que eu falei, ele vai ter um pouquinho mais de ruído. Aí vai depender de você ter esse cuidado de aprimorar sua leitura, enfim, tá? Para vocês entenderem. Mas eu vou voltar aqui para olhar só o 11R, porque senão a gente vai ficar aqui comparando por muito tempo. E aquilo que eu comentei na introdução aqui do vídeo, com relação a simplesmente colocar a coloração, o que eu não quero? A coloração automaticamente nos deixa meio que refém. Ah, deu gatilho, a gente vai. Até no próprio cruzamento a gente tem essa dificuldade, que eu tenho alunos que pelo simples fato de ter mudado de cor, que é a confirmação de que cruzou, as médias cruzaram, ele já vai, ele não analisa o contexto, não analisa se está perto de uma média macro, se já está fazendo topos e fundos, coisas que muitos ainda não sabem, ok? Mas quem é aluno aprendeu, eu já ensinei. Então ele não deveria entrar só porque mudou de cor. Aí eu fico imaginando, se eu coloco uma coloração aonde, isso com isso está combinando, taca o pau e vai, a pessoa não vai se dar o trabalho de evoluir, de aprender. Porque o que nos torna mais assertivos, né, o que melhora a nossa taxa ao longo do tempo, é o tempo de tela, entender o movimento do mercado. O mercado é vivo e cíclico. Ele não se comporta igual o tempo todo. Então ele tem sempre mudanças e a gente tem que se adequar. E a gente só consegue fazer isso se a gente entender o porquê daquele movimento. E não só, não, eu só vou copiar ali, igual um monte de gente fala, por que você não faz o copy trade? Muitas pessoas só querem realmente ter o resultado do mercado. Elas não querem operar ou não querem aprender de fato. Elas querem ter uma renda extra. E ok, tá tudo bem. Aí a gente entra lá na loja do Profit, vê um operacional ali, enfim, que tem uma taxa boa e compra e faz. A minha intenção, eu sou educadora. Essa é a minha função, é ensinar. Não é outra coisa que não seja isso, a não ser o fato de ensinar. Essa é a minha função, é ensinar aqueles que querem aprender a operar no gráfico de renda exclusivamente, eu não opero candle, como vocês sabem, e como eu analiso o mercado para fazer as minhas entradas. Significa que eu não estopo nunca? De jeito nenhum, é óbvio que sim. Mas, cada vez mais, conforme a gente estuda, conforme a gente vai analisando o mercado, nossa leitura melhora e nós passamos a ganhar mais do que perder. E por isso, claro, que o gerenciamento de risco é tão importante. Mas hoje, para a gente não estender muito e marcar operação por operação, como eu tenho feito nesses últimos dias, vamos olhar ele de forma rápida no 11R aqui, ó. A compra dava condições, lembrando que eu não estou analisando o contexto. A venda, ela dava condições, andou só 100 pontos. Essa compra não, essa venda sim. Essa compra não dava condições, porque a média ainda estava abaixo do eixo. A mesma coisa para essa venda aqui, a média estava lá em cima ainda. E aí vocês percebem, mesmo no 11R, olha a quantidade de ruidinhos que nós temos. De cruza para cima, cruza para baixo, cruza para cima, cruza para baixo.
Aí vamos falar brevemente de contexto para vocês começarem a entender um pouquinho mais. Primeira coisa, sempre olhar o movimento que o mercado está fazendo. Ele está fazendo um movimento descendente, um movimento de queda. Eu vou olhar, dar prioridade para fazer vendas, já que o mercado está fazendo um movimento de queda. Eu vou evitar compras. Ah, mas e se subir horrores? Paciência! O mercado ele vai mudar. Então, eu vou pegar aqui um primeiro trecho, a gente consegue perceber, ó, o mercado está fazendo um movimento descendente, ele está fazendo topos e fundos, topos mais baixos, fundos mais baixos. Então ele está fazendo um movimento descendente. Nesse momento, não é interessante eu pensar em compra, exatamente por essa razão que quando der esse gatilho de compra, eu não acho seguro, apesar dele não dar plenas condições, né? Porque se a gente olha aqui a média ainda estava abaixo do eixo, ela estava começando a subir. Os mais arrojados até iriam nessa operação, eu mesma iria, independente do MACD dar condições ou não, se eu já tivesse uma estrutura de alta, porque muitas vezes eu vou ter uma estrutura de alta e o MACD ainda não vai estar naquela direção, principalmente quando ele vem de um movimento muito forte. Ah, fez uma alta muito forte e despencou na mesma velocidade. O MACD não vai acompanhar e ele vai cair de uma vez. Então a gente não vai ter essa média acompanhando, isso é natural. Só que aqui eu ainda tinha um movimento descendente. Veja que estava fazendo um movimento de queda, ele seguiu fazendo fundos aqui na mesma região e depois ele deu um cruzamento de alta. Ele até pagou, mas percebam que se a gente analisa um movimento maior, um movimento mais macro, ignorando esses topinhos baixos aqui, ele seguiu fazendo um movimento de queda. Ó, se a gente traça aqui, ele seguiu caindo, batendo, subindo, caindo, batendo, subindo. Então por que eu vou tentar comprar? Não faz sentido. Faz sentido eu olhar para fazer as vendas. Essa é uma pequena leitura de contexto para vocês irem entendendo um pouco mais da dinâmica de que não é só pelo fato de cruzou eu vou na operação. Eu vou analisar a estrutura que o preço está fazendo. Ele está fazendo um movimento descendente, eu vou priorizar as vendas. Então, vendo essa linha pontilhada aqui, é minha média macro. O que é a média macro? É a média de 21 do 25R, que é o tamanho de Renko que eu considero como macro, porque eu opero intraday. É como se quem operasse o gráfico de 2, 5 minutos, olhasse o gráfico de 1 hora, ou sei lá de quanto tempo que o povo olha. Mas olhar um gráfico maior, não que ele seja a tendência diária, mas a tendência macro para o intraday. Não sei se vocês conseguiram entender. E veja como ele segura nessa região da média macro. O que significa? Que ele não está conseguindo romper, além de estar abaixo do pivô. Que aí, quem quiser, tem um vídeo no canal explicando o operacional no contexto completo de tudo aquilo que eu analiso com relação aos indicadores para fazer as minhas operações. Mas vejam, que se a gente foca em fazer as vendas que dão condições, nós teríamos ali, ó, primeiro que a primeira entrada já pagaria o dia, não precisaria fazer outra operação. Tanto que hoje no grupo do Telegram, aliás, se você não está no grupo do Telegram, tem o link aqui na descrição. Eu perguntei, eu acho que a maioria não deve ter visto, só uma pessoa respondeu, não sei se não viram ou não quiseram responder, mas enfim, eu perguntei, qual que é o objetivo, meta de ganho em pontos diário que você tem? Por que eu perguntei isso? Porque esse único trade aqui teria pago muito bem, tudo bem, ele voltou, ok, mas ele andou mais de 500 pontos. Em que momento ele ameaçou de estopar? O seu stop estaria mais ou menos aqui, ó. Em que momento? Nenhum desses 500 pontos ele simplesmente não ameaçou. Então significa que um único trade você teria o seu dia pago até as 10 horas da manhã, não precisaria mais ficar na frente da tela. Então é isso que a maioria precisa entender. Eu acho 300 pontos por dia super saudável, super tranquilo. E vocês vão perguntar, mas você só faz 300? Não faço só 300. Porque eu fico dando suporte para os alunos, eu tô aqui na tela, se me aparece uma oportunidade eu faço. Mas eu tenho meu gerenciamento, é lógico que eu não vou ficar perdendo à toa. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não precisa fazer todas essas operações. Aqui, essa compra já teria pago um belo um dia. Tá bom, essa aqui andou só 100 pontos, teria estopado, quem não faz parcial, enfim. A segunda, de novo, andou no máximo 360 pontos. Então vamos dizer que você saiu com 200, então aqui andou 500, digamos que saiu com 300. Essa segunda saiu com mais 200. Duas operações a gente pagou 500 pontos no dia, beijo e tchau.
não tem que continuar na frente da tela caçando mais trade. Ah, mas eu opero com um contrato, 300 pontos dá 60 reais, 200 pontos dá 40 reais, são só 100 reais. Só 100 reais é muito dinheiro. 100 reais é muito dinheiro. Se vocês pegarem e fazerem análise de qual percentual que isso olha quanto vocês têm na corretora. Pensam aí. Olha, eu tenho tanto na corretora. Quanto que seria 100 reais? Qual percentual? Então é isso que vocês precisam se preocupar. Mas seguindo aqui. Certo, meu povo? Então é isso. Hoje, eu até comentei com os alunos. Hoje, se eu tivesse trabalhado com alvo fixo, eu teria ficado rica. Porque é um tal de vai não vai que foi estressante. Hoje eu só fiz vendas, não fiz compras, mas pegava parcial, voltava, pegava parcial, voltava. Então eu fiquei, a primeira venda eu não fiz, porque eu não estava na tela. Aí aqui, vai, ó, anda pouquinho, 200 pontos e volta. Aí pullback, anda quanto? 300 pontos e volta. Depois de novo, anda mais. Olha, se eu tivesse entrado em todos os alvos de 200, tinha saído feliz da vida, sem ter que ficar nesse vai e volta, vai e volta. Hoje foi mais chatinho, porque não teve nenhum movimento maior, né? Um movimento extenso. Foi tudo pegando parcial, voltando, pegando parcial, voltando. Mas é isso, meu povo. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever. Se tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. Quem ainda não está no grupo do Telegram e quer a coloração, só tem o link do Telegram na descrição. Entra no grupo, tem a coloração lá, o arquivinho fixado. É só ir lá e baixar para começar a usar. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.